Mirassol 2, Gabriel e João Vitor. Palmeiras 1, gol marcado pelo Vitor Roque. Comigo, Pedro Marques, com o Raí Monteiro. O Palmeiras, mais uma vez, tropeça contra adversários da parte de cima da tabela. O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro 2024 sem vencer adversários do G5 da competição. E neste Campeonato Brasileiro 2025, a história se repete. O Palmeiras perdeu para o Flamengo no primeiro e no segundo turno, perdeu para o Bahia em casa e fora, empatou com o Mirassol e Cruzeiro em casa e perdeu para Cruzeiro e Mirassol fora de casa. É um fato, o Palmeiras não consegue vencer os adversários da parte de cima da tabela do Brasileirão. Raí Monteiro, muito boa noite. Agora a gente conversando nesse pós-jogo especial da Jovem Pan. Derrota do Palmeiras, muitos jogadores assim que a gente pode colocar aí nessa conta, né, que tiveram uma atuação muito ruim, muito abaixo, tecnicamente falando. 2-1 Mirassol. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, PH, todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Bom, foi uma atuação bem ruim do Palmeiras essa noite em Mirassol. Mas antes de a gente falar do Palmeiras, se aprofundar mais no Palmeiras, queria falar um pouco do Mirassol, que saiu vencedor no jogo de hoje. O Mirassol está no seu centenário, vive uma temporada histórica, jogando pela primeira vez a primeira divisão e muito perto, né, de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. 59 pontos ganhos para o Mirassol, quarto colocado nesse momento. Abriu 6 em relação ao Bahia, faltando 5 rodadas aí para o fim do Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalho espetacular do Rafael Guanais à frente do Mirassol, a estrutura dada, o trabalho como tem sido desenvolvido, né, por ele, pelo clube de uma forma geral, nessa escadinha de subir divisões ano a ano até chegar à elite do futebol brasileiro, se estruturar para não bater e voltar. Se você olhar para o elenco do Mirassol, não tem super jogadores, não tem jogadores midiáticos, não tem jogadores que a maioria dos outros times desejam na Série A do futebol brasileiro, mas tem muito trabalho do ponto de vista de clube, de gestão, e tem muito trabalho do seu treinador também. E esses aspectos impulsionam um grupo a ser forte coletivamente e a brigar por grandes coisas. E acho que hoje, de novo, a gente observou isso. O Mirassol não fez feio nesse Campeonato Brasileiro contra nenhum time dos grandões que ele enfrentou. Ele venceu o Palmeiras nessa oportunidade e hoje empatou jogando na casa do Palmeiras. Quando ele enfrentou o Flamengo jogando no Maracanã, ele fez um jogo de igual para igual com o Flamengo e acabou perdendo ali num detalhe, né? O Flamengo precisou trabalhar muito para vencer naquela ocasião. O Mirassol goleou o Bahia, que está ali perto dele no G4 do Campeonato Brasileiro. Ele foi buscar um resultado contra o Botafogo fora de casa, perdia por 3-0, empatou o jogo por 3-3 e por muito pouco não venceu. Está invicto jogando na sua casa, um dos melhores mandantes. Então, a campanha muito sólida do Mirassol, um trabalho espetacular feito pelo clube e também pelo Rafael Guanais, que eu acho que merece todo o reconhecimento, merece ser parabenizado e está muito perto de atingir um objetivo espetacular, que é sair da segunda divisão como um clube pequeno, emergente, do interior de São Paulo e chegar à Copa Libertadores da América de forma direta, sem passar pela pré. O Mirassol está muito perto de atingir isso no ano do seu centenário e acho que a gente merece aqui, e a gente tem, melhor dizendo, que parabenizar o trabalho todo que tem sido feito por lá. Dia do centenário do Mirassol, uma noite histórica para o Mirassol, que quebrou um tabu. O Mirassol não vencia o Palmeiras no Maião há 12 anos, desde o 6-2. Aquele 6-2, aquele placar elástico, o Mirassol não vencia o Palmeiras jogando em casa. E trabalho fantástico do Rafael Guanais, e o Mirassol vai pegar vaga na Libertadores, não tem jeito. Jogando o que está jogando. Hoje não deu chance pro Palmeiras, não. O Palmeiras não jogou nada. Vitória mais do que merecida do Mirassol, Raí Monteiro. É isso. Então, depois de parabenizar aí o trabalho feito pelo Mirassol e trazer aí o reconhecimento ao vencedor do jogo, a gente pode falar sim do Palmeiras, né? O Palmeiras teve uma atuação ruim em Mirassol. Primeiro tempo muito, muito ruim do Palmeiras. Ele foi completamente superado pelo Mirassol. O Mirassol foi muito superior na primeira parte. Produziu os 2 gols. Poderia ter feito até mais. Parou no Carlos Miguel, que acho que é o único ponto positivo do Palmeiras
nessa atuação de hoje, né? De novo, o goleiro do Palmeiras foi muito bem e safou o time de sair derrotado no primeiro tempo, perdendo até por mais gols, e no segundo tempo, de novo, até quando o Palmeiras melhora, pressiona um pouco mais, ele tem uma contribuição importante para salvar o Palmeiras de sofrer gols e ver o jogo ser encerrado, né? Antes do apito final, ver o Mirassol abrir uma vantagem maior. Então acho que tem muito pouco para se salvar do Palmeiras nessa ocasião, nessa atuação de hoje, e a gente precisa sim, Pedro, na minha visão, olhar para esse aspecto de novo, de um Palmeiras muito frágil nesses confrontos diretos. O Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Flamengo, o Palmeiras somou 1 ponto em 6 contra o Mirassol, o Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Bahia, contra o Botafogo o Palmeiras empatou na primeira rodada e venceu no Rio de Janeiro, acho que foi um dos poucos times ali da parte de cima que o Palmeiras conseguiu vencer, e contra o Cruzeiro foi uma derrota e um empate. Então eu citei aqui os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Nos duelos contra os 5 primeiros, né, já que o Palmeiras é um deles, em 10 jogos que o Palmeiras fez contra essas equipes, o Palmeiras ganhou 1. Venceu apenas o Botafogo jogando no Rio de Janeiro. Então é muito pouco. O rendimento é muito ruim do Palmeiras quando a gente olha para os principais times do campeonato, para a parte de cima da tabela de classificação. Tá brigando pelo título, tem obviamente os seus méritos, mas esse aspecto é difícil de entender e mais ainda de explicar. Por que o Palmeiras vai tão mal contra os melhores times do campeonato? Se ele tivesse um rendimento um pouquinho melhor, pouca coisa, né? Ganhou 1 de 10. Se ele tivesse ali 2, 3 vitórias contra os times que ele disputa a parte de cima da tabela de classificação, ele teria uma vantagem grande em relação ao Flamengo e estaria perto até de liquidar o campeonato. Então, essa situação aí abre um pouco mais a competição. Se no meio da semana a gente projetava um Palmeiras que com a combinação de resultados poderia se aproximar mais da conquista do Campeonato Brasileiro, o empate do Flamengo e a vitória dele, Palmeiras, diante do Santos, agora está tudo mais aberto outra vez, né? Eles estão empatados em pontos, o Palmeiras ainda tem uma vantagem importante, mas essa rodada do meio da semana vai ser vital, porque o Flamengo tem um jogo em que ele muito provavelmente vai somar os 3 pontos, ele deve bater o Sport já rebaixado, mesmo jogando fora de casa, deve ser um jogo que o Flamengo vai vencer, e o Palmeiras vai ter um compromisso complicado, muito pelo contexto, né? Desfalques, 3 jogadores fundamentais, Flaco, Vitor e o Andrés, e enfrentar um Santos que está desesperado. O Santos vê nesse jogo do final da semana que vem uma oportunidade de ressurgir dentro do campeonato, né? Não está dando muita pinta disso, é verdade, o Santos está jogando muito mal, foi atropelado pelo próprio Palmeiras no início da semana, lá no final da semana, melhor dizendo, lá na casa do Verdão, mas é um jogo meio que de vida ou morte, né, para o Santos. Então o Palmeiras vai ter uma dificuldade grande, imagino eu, jogando na Vila Belmiro, e nessa rodada, dependendo das combinações, ele pode perder a liderança para o Flamengo, faltando 5 jogos para o campeonato acabar. Completamente desorganizado o Palmeiras em campo, muitos chuveirinhos para a área, poucas jogadas construídas. O Palmeiras fez uma das suas piores atuações em 2025. Foi completamente dominado aí pelo Mirassol em boa parte do jogo. Primeiro tempo, então, nem se fala. Eu tenho aqui até os dados para a gente poder comparar aqui e os números para o Raí poder analisar. O Mirassol, 17 finalizações, com 6 defesas do Carlos Miguel, 8 escanteios Mirassol. Alguns dos números aqui da partida: 56% de posse de bola para o Mirassol. No primeiro tempo, 70% para o Mirassol, 30% para o Palmeiras. Dos 8 escanteios do Palmeiras, 7 no segundo tempo. Palmeiras ali naquela pressão para ver se conseguia empatar o jogo. Já estava perdendo, não tinha muito o que fazer. E o Palmeiras obrigou o Walter a fazer 5 defesas, 14 finalizações. Das 14 finalizações do Palmeiras, 10 no segundo tempo. E das 5 defesas do Walter, 4 no segundo tempo. Então o Palmeiras, quando foi acordar para o jogo, já era muito tarde. Já era o segundo tempo. E a gente acompanhando aqui no estúdio os melhores momentos. Esse gol que o Palmeiras levou é imperdoável. Esse segundo gol do Mirassol, que nasce de um arremesso lateral cobrado pelo Reinaldo, que eu lembro que na época do Cucabol, lembra do Cucabol no Palmeiras? Tinha muito, né? O Palmeiras insistia nesses arremessos laterais com a mão, né? E até ali, 2016, 2017, isso ainda dava certo. Depois disso, pouquíssimos gols no futebol mundial, não só aqui no futebol brasileiro, saindo de arremessos laterais, né? A defesa para levar um gol desse tem que ser muito amadora. E a defesa do Palmeiras teve essa capacidade.
E aí eu quero te ouvir, Raí, porque tem muita gente questionando o Carlos Miguel, se foi falha do Carlos Miguel no lance, se foi falha dos zagueiros do Palmeiras, mas não pode levar um gol que o Palmeiras levou hoje. Se segundo gol do Mirassol é uma vergonha para a zaga do Palmeiras. Eu não acho que teve falha do Carlos Miguel, não, Pedro. Eu acho que a defesa vacilou mesmo, né? O João Vitor, que marca o gol, sobe ali, absoluto, numa disputa com o Piquerez e consegue a cabeçada, né? A bola vem bem direcionada pelo Reinaldo, é bem verdade, mas a defesa falha. Acho que a defesa do Palmeiras falha no lance desse gol, como falhou também no lance do primeiro gol. Erros que vêm acontecendo no sistema defensivo do Palmeiras nas últimas semanas. Mas não vejo falha do Carlos Miguel, não. Inclusive, como disse, acho que ele é o único que se salva nesse jogo. O Carlos Miguel, para mim, é o único jogador do Palmeiras que vai passar batido nessa atuação que foi fraca do Palmeiras jogando no interior paulista, né? O goleiro fez defesas importantes no primeiro tempo, no segundo, e evitou, como eu disse, uma derrota maior. Não fosse o Carlos Miguel, o Palmeiras poderia ter perdido por 3-1, 4-1, tranquilamente, pelo que produziu o Mirassol, né? 8 finalizações no gol contra 6 do Palmeiras, 16 finalizações do Mirassol no total, metade dessas finalizações na meta, dessas 8, uma entrou, então 7 foram defendidas pelo Carlos Miguel, muitas chances dessas muito perigosas. Então o goleiro do Palmeiras acho que é o único que passa batido aí nessa atuação de hoje, né? Mas o segundo gol, sim, tem uma falha bem clara na minha visão na cobrança do lateral e o vacilo ali da defesa, Piquerez mais especificamente, e o João Vitor apara de cabeça para fazer o gol que acabou sendo da vitória. Você achou que o Carlos Miguel então não falhou em nenhum dos gols? Não, acho que não. No lance do segundo gol, a área está muito congestionada, né? Eu acho que ele era meio perigoso até uma saída dele ali, poderia acabar cometendo uma falta. Tem muito torcedor do Palmeiras falando isso, que ele poderia ter saído, 2 metros de altura. Não, acho que não. Porque a bola também, ela é batida pelo Reinaldo e ela cai muito rápido, né? Um pouquinho depois ali ao lado da marca do pênalti, né? Ele bate com muita força, ela sobe e cai muito rápido. Não acho que tinha muito ângulo para ele sair, além da área estar muito povoada. Não acho que tenha falhado o Carlos Miguel, não. Para mim, procurar uma falha nesse lance é tentar encontrar um responsável, né, pela derrota. E não acho que não há um responsável. O Palmeiras jogou mal. E o Mirassol jogou muito bem também. Também tem que ser colocado na equação, porque muitas vezes a gente avalia só um time dentro do jogo, né? O Mirassol foi muito melhor que o Palmeiras, acho que é isso. O Palmeiras jogou mal, o adversário foi muito melhor e venceu o jogo, mereceu vencer. Às vezes é até mais simples, né, a análise. É claro que você pode entrar em alguns pormenores, alguns jogadores que não atuaram bem, a estratégia para o jogo. Eu, por exemplo, não acho que se justifique o Sousa e o Maurício no banco, os dois. Por mais que a partir do momento que o Alan e o Felipe Anderson tenham entrado, o Palmeiras tenha vencido lá o jogo contra o Santos. O Alan eu nem questiono muito, porque vem jogando muito bem, está pedindo passagem, mas o Felipe Anderson nesse momento para mim não justifica a titularidade, né? O Palmeiras tem jogado melhor sem ele, na maioria das ocasiões. Acho que ele é um jogador que cumpre funções, vai muito bem em alguns jogos, né? Em determinados contextos, mas em alguns outros nem tanto. E hoje ele acabou sendo uma peça nula dentro do jogo, né? Então acho que o Sousa poderia ter jogado, um cara com mais agressividade a partir do lado do campo, para dar uma outra dinâmica aos ataques do Palmeiras. Mas o time inteiro não funcionou. Esse é um aspecto, né? É um aspecto dentro da análise. Mas o time inteiro não funcionou. Nada no Palmeiras funcionou nessa noite e, repito, o Mirassol foi muito bem, jogou muito bem de novo. Um time que tem uma campanha de, acho que agora, 16 ou 15 ou 16 jogos na sua casa e não tem nenhuma derrota jogando a primeira divisão do futebol brasileiro, a gente precisa atribuir muitos méritos a essa campanha. E o Mirassol, de novo, foi muito melhor que o seu adversário jogando na sua casa. O Mirassol é o primeiro time paulista a vencer o Palmeiras no Brasileirão 2025. Mirassol. E pode garantir a vaga, eu falei de Copa Libertadores, pode garantir vaga na Libertadores já na próxima rodada do Brasileirão, porque hoje na tabela de classificação são 14 pontos de vantagem para o São Paulo, que é o primeiro time fora do G7, e como vai ter uma final aí, Palmeiras e Flamengo, G7 já é certeza no Campeonato Brasileiro. Ainda pode rolar um G8. Então, assim, dificilmente o Mirassol vai ficar de fora. Ou até G9. Fala aqui o PH Sperber e daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada no plantão esportivo da Jovem Pan para a gente confirmar a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Mirassol tá aí, 59 pontos, quarto colocado, 6 pontos à frente do quinto colocado, invicto em casa, tem isso também. Mirassol e Flamengo. Os times invictos na condição de mandante no Brasileirão. São
Aí o PH vai me ajudar. 11 vitórias, 6 empates pro Mirassol. 12 vitórias e 5 empates pro Flamengo. Exatamente. É isso aí. E o Flamengo que bateu hoje o Santos. Palmeiras perdeu aquela gordura na liderança, Raí Monteiro. Perdeu aquela gordura e agora vai ter um clássico com o Santos na Vila Belmiro. Palmeiras todo desfalcado. Vitor Roque na seleção brasileira, Flaco Lopes na seleção argentina, Gustavo Gomes e Sousa convocados para a seleção do Paraguai, Andréas Pereira levou cartão amarelo, estava pendurado, também é desfalque, e ainda tem a convocação do Uruguai que a gente não sabe quem o Bielsa chamou. Tem isso, né? O Palmeiras vai bem desfalcado para esse jogo, o que tornava, né, a partida de hoje ainda mais importante para o Palmeiras, no caso, do ponto de vista do resultado. Esse jogo do final de semana lá na Vila vai ser muito importante a gente observar a formatação do time, o que o Abel vai ter à disposição, porque o senso de urgência vai ser grande do lado do Santos, deve ser um jogo com estádio lotado, um ambiente, imagino eu, né, que a torcida do Santos deveria fazer, pelo menos, e não tem sido, mas um ambiente favorável para o time, pelo menos enquanto a bola estiver rolando, para tentar melhorar um pouco essa situação dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então o Palmeiras vai ter muitos desfalques para esse jogo aí do meio do final de semana, né? Só de cabeça aqui, Pedro, além dos brasileiros, além do Roque e do Lopes, melhor dizendo, que foram já convocados, teve o Sousa também, né? E o Gustavo Gomes, são 4, e o Andreas suspenso, 5 titulares. Eu considero hoje o Sousa um dos titulares do Palmeiras. Então, são 5 jogadores que o Abel não vai ter para esse jogo. Dá para montar um time bom? É claro que sim. Pensando aqui muito rápido de cabeça, Carlos Miguel, Kelvin, Bruno Fux, Murilo e o Piquerez, né? Se não for convocado. Se o Piquerez for convocado, que pode acontecer, vai jogar o Jefté. No meio campo ele pode jogar com o Aníbal, que dessa vez não foi. Aí tem o Emiliano Martínez, que pode ser convocado. A gente precisa esperar para entender. Se não tiver o Emiliano Martínez, aí pode jogar o Alan, talvez, como um segundo volante, enfim. Mas o Aníbal vai jogar esse jogo com certeza, ou até mesmo o Rafael Veiga, que já jogou nessa posição, pode funcionar assim. Ele vai ter o Maurício, vai ter o Felipe Anderson, quem mais ali pro meio ataque? Tem o Alan, que eu já citei. Bruno Rodrigues na frente, provavelmente vai jogar como essa referência. Então ele tem peças aí para fazer um time forte e competitivo, né? O Palmeiras montou o melhor elenco aí dessa era vencedora, esse elenco que o Palmeiras tem agora, justamente para esse tipo de situação, para esse tipo de momento, para quando não tiver os seus principais jogadores, poder olhar para o elenco e encontrar soluções. Então o Palmeiras nesse momento também, claro, vai ter desfalques sensíveis, mas tem um elenco capaz de competir. E o Palmeiras tem um histórico importante na Vila também, né? São só 2 derrotas nos últimos 10 jogos, se não me falha a memória. Então o Palmeiras tem um bom retrospecto na Vila, mas vai precisar de uma atuação muito melhor do que a que conseguiu hoje para manter essa margem de frente em relação ao Flamengo. Acabou a gordura do Palmeiras. Ele não tem mais a possibilidade de errar. A única possibilidade dele de errar vai ser se o Flamengo também perder o seu jogo. Acho que até o Flamengo joga antes, né? No sábado, se não me falha a memória. Antes. O Flamengo até joga antes. Então, a menos que o Flamengo perca o seu jogo, o Flamengo joga às 6h30, o Palmeiras às 9h. Então, a menos que o Flamengo perca o seu jogo, o que não deve acontecer, imagino, o Palmeiras não vai ter gordura. Ele vai entrar dessa vez muito pressionado para o jogo na Vila Belmiro. Na data FIFA do mês de outubro, em uma situação muito parecida com essa, porque os jogadores foram convocados e o Vitor Roque, suspenso, não entrou em campo contra o Juventude, o Abel Ferreira montou o time do Palmeiras. É claro, aqui o Everton ainda não tinha se machucado, mas o Everton, aí ele colocou Giai, Murilo, Micael, Piquerez, meio de campo, Andréas Pereira, Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues. Jogou o Fux também esse jogo. Isso, ele colocou o Fux de camisa 5, dupla de zaga, sim. Murilo e Micael. Foi o Fux de volante ao lado do Andreas. Aí Murilo, Micael, Piquerez e Giai, Maurício, Felipe Anderson e o Veiga e o Bruno Rodrigues mais adiantados, né? Aquela vitória por 4-1. Claro, era o Juventude, que até reagiu aí nas últimas semanas, né? Juventude ganhou alguns jogos importantes aí, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias seguidas como visitante, aliás, e reagiu na briga lá embaixo. Mas acho que um time parecido com esse aqui, o Palmeiras só não vai ter o Andreas, né, em relação a essa formação aqui, e o Piquerez ainda é dúvida. Então o Aníbal vai entrar nesse time, o Aníbal vai ser titular. Eu não sei se vai ser necessário usar o Micael, sinceramente. Eu acho que ele é um jogador bem abaixo dos outros em relação à força do elenco. Acho que ele destoa bastante em relação a Fux, Murilo e Gustavo Gomes. Para mim, os melhores zagueiros do Palmeiras são Fux e Gomes. O Murilo ainda tem muito da imposição física, isso faz bastante diferença em alguns aspectos, em alguns duelos, e conta muito a favor dele, né, para que ele atue. Mas repito, com o que o Palmeiras tem de elenco, acho que dá para montar um time
muito forte para ir à Vila Belmiro e tentar ganhar o jogo que o Palmeiras precisa fazer. Agora, nesse momento do campeonato, faltando 6 rodadas para acabar, não tem mais muito o que negociar, né? Um empate nesse jogo aqui talvez seja um bom resultado. Não. Os dois, e o que eu tô falando vale pro Flamengo também, pros dois é só a vitória. Pro Palmeiras é só a vitória contra o Santos. Depois, contra o Galo fora, é só a vitória. Contra o Vitória é a mesma coisa. Contra o Fluminense, Grêmio e assim até o campeonato acabar. Até a última rodada lá contra o Ceará. Pro Flamengo, a mesma coisa. A começar desse jogo agora contra o Sport, depois o Clássico contra o Fluminense, depois o Bragantino, depois o Galo e aí Ceará e o Mirassol na última rodada. Só a vitória. Só dá pra ganhar. Não dá pra pensar em um outro resultado, especular empate ou qualquer coisa do tipo. Pra quem tá brigando pelo título, tem que pensar em ganhar o jogo. Essa mudança que a CBF fez para acomodar jogos de Galo envolvido na final da Sul-Americana e Palmeiras, né? O Palmeiras, antes da final da Libertadores, também tem que realizar jogos em um curto espaço de tempo, né? Jogos apertados aí. Eu não sei se foi tão boa para o Palmeiras assim, porque no cenário anterior, o Palmeiras encararia o Atlético Mineiro, enfrentaria o Galo em Belo Horizonte antes da final da Copa Sul-Americana, com o Galo de olho na final da Sul-Americana. Provavelmente com time misto, time reserva, não sei. E agora vai ter que enfrentar o Atlético Mineiro depois da final da Copa Sul-Americana e o Galo precisando dos pontos. E colocou para o dia 19 o confronto com o Vitória, que até tem pontuado aí nas últimas partidas, né? E hoje segurou um empate. O Vitória desesperado ali, precisando dos pontos também. Então, não sei se a tabela, né, do jeito que ficou para o Palmeiras, ficou de uma maneira boa para o Palmeiras aí. Acho que do jeito que estava, acho que estava melhor para o Palmeiras, da maneira como estava a tabela antes da mudança que a CBF fez. Uma tentativa também da CBF de tentar amenizar, né, os jogadores convocados aí. Palmeiras entrando em campo em meio à data FIFA para ver se dá tempo de... Não sei se vai dar tempo de todos retornarem, né? Mas o Palmeiras, a Leila Pereira, inclusive, saiu a informação aí que vai estender a estadia na França, que ela vai até a França adquirir mais uma aeronave para placar linhas aéreas, né, que já tá operando aí, empresa da Leila Pereira, que freta aeronaves para equipes aí da Série A, para times de futebol, vai estender essa estadia para dar uma carona para o Vitor Roque, da França ao Brasil, depois dos amistosos da seleção brasileira. Aí o Flaco Lopes... Pelo que eu fiquei sabendo, a Argentina só tem um amistoso no dia 14, mas depois a Argentina viaja até a Espanha, o grupo da Argentina, e treina até o dia 18. Período de treinos até o dia 18. Aí também, vou te falar, muita sacanagem, né? O cara perder jogo importante, rodada decisiva aí do Campeonato Brasileiro para ficar treinando com a seleção, amistoso de seleção. E o clube que paga o salário, e o clube que investiu na contratação desses jogadores, né? O Vitor Roque, a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Flaco Lopes, antes da chegada do Vitor Roque, era até então a contratação mais cara da história do clube, com pouco mais de 10 milhões de dólares, fora o investimento que o Palmeiras faz, né, em salário e coisas do tipo. E aí, em momentos decisivos, momentos importantes, o Palmeiras não pode contar com esses jogadores de seleção, porque eles são convocados e o calendário é péssimo, é horrível. Só que aí é que tá também, porque o Palmeiras elogiou a mudança do calendário que foi feita pelo Samir Chaldi. Não era o Samir Chaldi o presidente da CBF no início do ano, e aí mudou o calendário há cerca de 2-3 meses. O Palmeiras soltou nota elogiando, o Abel Ferreira foi em entrevista coletiva, elogiou a mudança do calendário, mudança essa que só prejudicou a equipe do Palmeiras e beneficiou os times da Copa do Brasil, né? Basicamente a CBF falou: vocês, times da Copa do Brasil, podem jogar o Campeonato Brasileiro à vontade e depois... aí sim vocês podem se preocupar com a Copa do Brasil. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo, remando em Brasileiro e Libertadores, perderam as semanas livres, estão tendo que jogar em datas FIFA. Todos esses jogos aí de data FIFA com desfalques, jogadores convocados. E agora, né? Como que o Palmeiras vai voltar atrás, né? Não sei nem se o Palmeiras vai de alguma forma criticar. Não tem nem moral para isso, né? Depois do que falou, depois do que o Abel falou, depois da nota que foi publicada, mas que prejudicou o Palmeiras, prejudicou e muito o calendário, essa mudança que a CBF fez no transcurso aí, no decorrer da temporada 2025.